Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Canal Rural Entrevista, o programa que debate os temas mais relevantes do momento com lideranças e especialistas do agro. O tema de hoje é marco temporal. Como que fica o cenário para o produtor rural após a decisão do Supremo Tribunal Federal? E para detalhar este assunto, a gente vai conversar agora com o diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Rudy Ferraz. Rudy, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Estamos aqui à disposição. Bom, após essa decisão do STF, como é que fica esse cenário? Criou-se uma insegurança jurídica hoje com os produtores rurais? Vivemos uma tensão? Bom, essa questão do marco temporal, eu acho que até antes da gente entrar nesse debate é importante esclarecer o que é o marco temporal. Muita gente, às vezes, tem dúvida de que é o marco temporal. A Constituição estabeleceu no artigo 231 o quê? Há uma regularização das comunidades indígenas que estavam ocupando aquelas áreas em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. Então o artigo dispôs o quê? Que será garantido, né, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então ela buscou o quê? Garantir aquelas áreas que estavam presentes naquele momento. Então ele usou, inclusive, o tempo verbal ocupam no presente do indicativo, garantindo que é realmente essa regularização. E de lá para cá, havia grande discussão, né, porque houve um avanço nas demarcações nas áreas que realmente eles ocupavam, que é muitas da região norte, e de lá começamos a ver alguns conflitos, né, no Brasil afora, e que desencadeou, inclusive, naquela demarcação do caso Raposa Serra do Sol. Naquele caso, o Supremo se debruçou sobre a questão e lá ratificou, justamente está no texto da Constituição, que era que para uma área ser reconhecida como terra tradicionalmente ocupada, os índios precisam estar efetivamente ocupando aquela área em 5 de outubro de 88. E de 2012 até 2023, nós tínhamos o quê? Uma jurisprudência consolidada, né, do Supremo, garantindo isso, e os casos, eventualmente, uma judicialização muito grande, porque a FUNAI não concordava com esse marco temporal, ONGs, Ministério Público, em que a gente viu um conflito sendo judicializado e o Supremo Tribunal Federal determinando que o marco temporal é a data efetivada pelo texto constitucional. Ocorre que, a partir de 2019, o Supremo quis reenfrentar essa questão em um novo processo. E concluindo agora em 2023 esse julgamento, na qual ele afastou a aplicação do marco temporal. Ele realmente derrubou a tese do marco temporal. E isso nós vimos com muita preocupação, porque esse é um parâmetro objetivo que o texto constitucional trouxe para que qualquer pessoa consiga identificar se a sua área é ou não indígena. Basta que os índios estejam ocupando efetivamente aquela área 5 de outubro de 88. Sem esse parâmetro, nós teremos uma insegurança muito grande. Então essa é uma preocupação muito grande, a queda do marco temporal, pela ausência de parâmetro objetivo para identificar o que é ou não uma demarcação. Agora, a gente tem hoje um mapa que especifica melhor esse cenário de onde estão essas terras indígenas, por exemplo, se for avaliar pelos estados do Brasil, onde essas terras indígenas elas estão compostas e de que maneira hoje a gente consegue entender o que é produção rural e aonde estão essas terras indígenas? Bom, hoje nós temos 14% do território nacional demarcado, delimitado, homologado, onde os índios estão efetivamente ocupando aquelas áreas. Porém, nós temos algumas reivindicações das comunidades indígenas por novas áreas, ampliações de áreas, ou áreas que já estão em estudo, já com identificação delimitada desses perímetros. Então, além dos quase 115 milhões de hectares que temos hoje demarcado, há mais 120 áreas em estudo, né, e mais quase 400 áreas reivindicadas. Então, quase 600 novas áreas que nós vamos ter aí com a queda do marco temporal. Isso, fatalmente, essas demarcações são em áreas onde há uma ocupação já centenária de muitos produtores, na região centro-sul do país, o que causa muita preocupação, porque são áreas onde nós produzimos alimento, onde há ocupação centenária. Como é que vai ficar essa situação, se nós não temos mais o parâmetro objetivo do marco temporal? Então, essa é uma preocupação. E a gente percebe também, doutor, uma questão importante, que o produtor estabeleceu-se já em algumas áreas que são produtivas, né, que já produz, inclusive, alimentos.
Ou seja, se dentro dessa nova votação do STF o produtor ter que desocupar essa área, já causa um prejuízo enorme na questão da própria produção do que a gente tem hoje, né? Exato. O processo de demarcação de terra indígena, como é que ele é? Identificada uma área, né? Tem os prazos para fazer eventualmente impugnações, aquela área é demarcada, os títulos que lá estão são nulos de pleno direito, ou seja, não tendo nenhum tipo de indenização. A decisão do Supremo, apesar de ter derrubado o marco temporal, ela evoluiu no tocante à garantia da prévia e justa indenização. Ela estabeleceu que as áreas que os índios não estejam ocupando em 5 de outubro de 88, para essa área ser demarcada, a União vai ter que eventualmente indenizar esses proprietários de terra. Então, isso foi um avanço um pouco que o Supremo deu em relação à jurisprudência anterior, porém, o que nos preocupa muito é a queda do marco temporal, que é o parâmetro objetivo que nós temos. E sem esse parâmetro objetivo, não dá previsibilidade para os produtores, não dá segurança jurídica de saber o que é ou não uma terra indígena. E como que a gente pode entender sobre essas áreas que estão em litígio? De que maneira hoje, por exemplo, essas áreas elas estão focadas aí para a questão da produção agrícola e as que não estão? O que seria esse processo em litígio? Como é que é interessante explicar como é que é um processo de demarcação de terras indígenas, né? As comunidades indígenas reivindicam uma determinada área, a FUNAI, verificando que aquela reivindicação tem sustentabilidade, cria-se um grupo técnico coordenado por um antropólogo. E esse antropólogo vai avaliar o quê? Se as comunidades realmente têm aqueles laços culturais, espirituais com essa determinada área, e lá ele vai efetivamente aí atestar, fazer um relatório, e essa área vai ser publicada no Diário Oficial. O produtor rural ele não é notificado em nenhum momento do processo. Isso é uma preocupação grande. Essa identificação, esse relatório é publicado no Diário Oficial da União e do Estado. E o produtor, efetivamente, não acompanha diariamente essa publicação. E aí, com isso, ele vai ter que o quê? Constituir um advogado, fazer a defesa administrativa, mostrando que essa área nunca foi sequer imaginada que índios teriam naquela área. Só que quem vai analisar isso, fatalmente, é a própria FUNAI que fez o estudo. Então, o processo é um processo muito sumário, ou seja, pouquíssimas possibilidades de contestação. Isso, inclusive, é uma reivindicação nossa e que o Congresso Nacional evoluiu agora com um projeto de lei para poder estabelecer alguns parâmetros objetivos, né? Então, isso é importante. E como que foi a contribuição da CNA nessa questão jurídica, por exemplo, para ajudar os produtores a entender o que era antes e o que pode ser depois, e onde o produtor aí ele precisa ficar bem esperto para não perder, inclusive, essas áreas. Que contribuição essa parte jurídica da CNA trouxe para o produtor? Bom, esse é um tema muito sensível para a CNA. Há mais de 10 anos a CNA vem efetivamente à frente dessa discussão, acompanhando todos os julgamentos que tem dentro do Supremo Tribunal Federal, ficou à frente dessa discussão, desse processo, que foram 11 sessões de julgamento, 4 anos de discussão em relação a isso, bem como participou ativamente dentro do debate, dentro do Congresso Nacional, levando as reivindicações, buscando aperfeiçoamento, buscando diálogo, mostrando as preocupações, os impactos, e a CNA sempre atuou de forma muito proativa nisso. Por quê? Porque nós temos uma preocupação. Nós precisamos dar tranquilidade e segurança jurídica ao produtor para que ele possa o quê? Produzir alimento para o Brasil e para o mundo. E dentro dessa questão também é importante a gente especificar para o nosso produtor sobre lei, né? Para a gente entender um pouco mais do que é garantido aí para o produtor rural e do que já faz parte aí das terras indígenas. O senhor acredita que o produtor hoje existe de uma certa forma uma proteção, uma segurança jurídica para ele entender realmente do que pertence à terra para a área de produção e do que não é área de produção? Bom, esse era o parâmetro objetivo do marco temporal. Isso que nós sempre reivindicamos. É necessário, nós temos alguns parâmetros objetivos de que o que é ou não uma terra indígena. Por quê? Se você for comprar uma área hoje com a queda do marco temporal, é impossível você atestar que sua área não vai ser reconhecida futuramente como uma terra indígena. Não tem condições porque não temos parâmetro objetivo para isso. Então, essa queda do marco temporal pelo Supremo, essa mudança radical de jurisprudência
pelo Supremo Tribunal Federal, que ela traz uma insegurança jurídica, porque esses parâmetros objetivos que era para reconhecer o que é ou não uma terra indígena caíram. Então hoje, qualquer cidadão, seja ele na área urbana ou rural, não tem condições de ter essa previsibilidade. Ou seja, é justamente aí que o produtor tem que ficar, então, mais atento, né, nesses detalhes jurídicos, para que ele não se perca e também saber dos direitos que ele tem, até mesmo da onde ele já está em produção. Esse tema está muito interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais um Canal Rural Entrevista. Não sai daí. E já estamos de volta com o Canal Rural Entrevista e o papo de hoje é com o diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Dr. Rudy Ferraz. Rudy, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre essa questão da área em litígio. A gente tem um estado de Santa Catarina que a gente sabe que já está tendo problemas, né? Famílias, produtores rurais lá que já tiveram algumas áreas que já foram ocupadas por indígenas e dentro dessa questão aí os produtores já tiveram prejuízos. Nesta área específica ali de Santa Catarina, como que a gente pode avaliar essa situação em específico? Bom, o caso específico da discussão de Santa Catarina é um caso muito interessante, né? São áreas onde os produtores rurais foram titulados há mais de 100 anos, né? São pequenos produtores rurais naquela região e posteriormente, muitos e muitos anos depois, a FUNAI vem promovendo um estudo e reconhece uma eventual ampliação dessa demarcação de terra indígena, atingindo áreas que já estavam consolidadas, né? É engraçado, assim, são mais de 300 famílias para apenas 120 índios, se eu não me engano. São áreas, assim, totalmente desproporcionais. E aquele caso concreto da discussão, o Supremo afastou a tese do marco temporal, né? E determinou eventualmente o prosseguimento da demarcação com a eventual retirada dos produtores rurais daquela região. Quanto à indenização específica, há um processo próprio que está sendo discutido ainda pelo Supremo. Esse processo não foi julgado ainda, que é uma ACO 1100. Esse processo ainda está pendente de julgamento, que justamente vai tratar da situação específica daqueles produtores. Então, nós temos que aguardar essa deliberação dessa ação para poder, eventualmente, enfrentar. Porque aquele caso específico era uma discussão onde os índios invadiram uma área de proteção ambiental do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina tinha entrado com uma ação de reintegração de posse, eventualmente, dessas comunidades, para poder, alegando que eles não possuem uma posse daquela área. Aquela discussão chegou ao Supremo, e o Supremo afetou esse processo em sede de repercussão geral, ou seja, nós vamos analisar esse caso e o que for decidido servirá para o Brasil inteiro. Ou seja, é um caso bem específico, mas a gente pode considerar também que não só são áreas rurais, mas entra também em áreas urbanas, né? Pequenos produtores que trabalham ali com a agricultura familiar, que já está dentro da própria cidade, ou seja, afeta também as áreas urbanas, né? Totalmente, né? A reivindicação das comunidades indígenas ela não fica exclusivamente em áreas rurais. Ela basta o índio se autodeclarar índio, autodenominar a sua terra e o antropólogo eventualmente atestar, aquele processo correr, efetivamente vai ser demarcada aquela área. E como é que fica essa questão, por exemplo, voltada para esse produtor que teve essa terra, né, teve que deixar essa terra? Quando se trata do que foi votado principalmente para o STF, ainda ficou uma confusão de como que esse produtor pode ser ressarcido, né? Não ficou muito claro pelo juiz aí de que maneira esse produtor ele pode receber os recursos de tudo aquilo que se investiu na própria produção. De que maneira que a gente pode explicar para o nosso produtor que está assistindo aqui essa questão da indenização dessas áreas, que não ficou muito claro, né? O Supremo, como eu mencionei anteriormente, ele evoluiu no tocante a essa garantia de indenização, porque o processo de demarcação, como eu mencionei, estabelecido no texto constitucional e foi justamente por isso que o Constituinte buscou o marco temporal, porque a sanção à sociedade brasileira ela é muito grave. Ela é a nulidade de todos os títulos de propriedade. Então, o Constituinte ele foi sábio e falou assim, nós vamos resguardar aquelas comunidades daqueles índios que estejam ocupando, vamos regularizar aquelas áreas. Por quê? Porque aquela sanção é muito grave, que é a perda da propriedade. Então, por isso que nós defendemos, inclusive, o marco temporal. E no caso do Supremo, o Supremo evoluiu
vamos dizer assim, reconhecendo que, olha, esses possuidores de títulos de boa-fé que foram adquiridos pelo Estado, eles foram doados pelo Estado há muitos e muitos anos, há 4, 5 gerações dentro dessa área, eles terão direito sim à indenização pela União, a União depois poderá entrar com regresso em relação aos Estados, e terá ainda a garantia de que da indenização tanto do valor da terra nua quanto das benfeitorias úteis e necessárias. E terá a garantia de que se manter na área até receber o valor em controvérsia, o valor que a administração pública vai apurar dentro de um processo próprio. Então, isso realmente foi uma evolução que o Supremo fez. Mas há uma certa dúvida, como você mencionou, de como será essa indenização, se essa indenização será justa, será de acordo com o valor de mercado. Essas são algumas preocupações que nós temos, que nós vamos ter que acompanhar daqui para frente. Agora, doutor, tem uma questão muito importante que a gente ficou acompanhando aí, o julgamento, e aí é importante também explicar para o nosso produtor o que é essa área da União, o que é a área indígena também, para poder entender melhor toda essa questão, ou seja, onde exatamente a gente tem o que é a área da União, o que é a área indígena e onde que o produtor fica no meio de tudo isso daí. Como é que a gente pode explicar melhor essa questão? É importante saber que a Constituição, ela fala o seguinte, que uma área tradicionalmente ocupada pelos índios, nos termos da Constituição, ela é uma área de propriedade da União, cujos índios possuem o usufruto, ou seja, eles podem utilizar aquela área de maneira tradicional, né? Diferentemente da posse civil que a gente menciona, que é a posse eventualmente do produtor rural, que ele tem o título de propriedade registrado em cartório, ele tem o direito de uso e gozo, eventualmente, daquela área. Então, há uma distinção em relação a essa posse, né? E o processo de demarcação, que é justamente a nossa preocupação, é que essas áreas efetivamente ocupadas pelos produtores rurais não possam amanhã ser reconhecidas como uma terra indígena, que a gente tem essa preocupação, ou seja, como se dará esse processo, como identificar que uma área é ou não uma terra indígena e como o produtor tem eventual direito de proteção, direito de defesa do direito de propriedade, né? Agora, o importante também é a gente entender, dentro dessa questão jurídica, de que maneira que os produtores estão sendo orientados. A CNA tem feito um trabalho junto às federações para ajudar esses produtores a entender toda essa questão jurídica do que está envolvendo o marco temporal? Bom, esse tema, como eu mencionei, é um tema assim, extremamente preocupante para todo o sistema CNA, tanto do produtor, sindicato, federação e CNA. E as federações estiveram ativas conosco debatendo esse processo, defendendo aí essa ação no Supremo. E todas as federações estão plenamente capacitadas para poder orientar o produtor rural de como proceder se eventualmente a sua área for objeto de estudo para uma demarcação de terra indígena. Então, o produtor rural pode procurar o seu sindicato, pode procurar a sua federação, que certamente ela dará todo o apoio necessário para a defesa do direito de propriedade. Inclusive, nessas questões jurídicas, o produtor ele fica por dentro de tudo isso daí, justamente porque tem um setor dentro aqui da CNA que está falando diretamente com o produtor rural, ou seja, através das federações, das associações, vocês conseguem chegar até o produtor rural para garantir essa informação, né? Exatamente. O Sindicato Rural, hoje nós temos mais de 2.500 sindicatos no Brasil inteiro, e o Sindicato Rural é justamente a casa do produtor rural. Então, ele certamente pode procurar o Sindicato Rural, que lá ele vai receber a orientação adequada de como se defender desse procedimento sumário, que é o processo de demarcação de terra indígena. Agora, o projeto de lei que foi votado agora pelo Senado também, né? Então a gente tem duas questões, uma do STF e agora pelo Senado, né? Do que foi proposto aí, vocês da CNA esperam que pelo menos o que foi colocado do marco temporal seja respeitado, né? Esse é o objetivo. O Congresso debateu aí há mais de 17 anos essa lei, então nossa expectativa é que vigorando, ela passe a restabelecer aí a segurança jurídica do marco temporal. Então, isso foi uma evolução muito grande da sociedade, um pacto que a sociedade fez dentro do Congresso Nacional, com milhares de audiências públicas, ou seja, ali a casa responsável por regulamentar os textos da Constituição buscou conciliar, conformar esses direitos envolvidos do produtor rural e dos índios. Então, esse normativo é o projeto da pacificação social no campo.
O que a gente precisa é de segurança jurídica, né, doutor? Exatamente. Agora, né? Nós precisamos de segurança jurídica para poder produzir cada vez mais e melhor para o Brasil e o mundo. Bom, para a gente finalizar, qual o recado que você passa para os nossos produtores diante dessa questão? Mais uma vez, ressaltando que a CNA tem aí esse canal, né, de dúvidas para que vocês possam estar conversando diretamente para orientar o produtor dentro dessas questões das terras mesmo que são produtivas, né? O produtor, vocês podem ficar seguros que a CNA lutará com todas as forças jurídicas e políticas necessárias para restabelecer a segurança jurídica no campo, no tocante a esse processo de demarcação de terras indígenas. E para isso, todos os sindicatos e federações estarão à disposição de você para fazer a melhor orientação jurídica em relação a esse tema. O nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer aqui a disponibilidade do Rude Ferraz. Doutor Rude, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição de você, produtor rural. E se você quiser rever este e outros programas, acesse a playlist do Canal Rural Entrevista no YouTube do Canal Rural. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau!